montou aqui no Espaço Arca estes vários stands que mostram várias coisas bem interessantes sobre a Rampage, a começar pela linhagem de acessórios Mopa. Então nós temos aqui a divisória para caçamba, tapetes com bordas elevadas, inclusive com essa opção de tonalidade marrom, rodas de liga leve de 18 polegadas, também os frisos em todas as cores para carroceria, até alguns quadros de modelos da Dodge e da Ram. Aqui os óleos recomendados pela Mopar. Olha que legal, hein? E para apresentar as possibilidades de customização da Rampage, foi criado este carro conceito chamado Hurricane. É baseado numa Ram Rebel. Vejam que ele conta com este estilo de roda exclusivo, aí algo mais rústico, e também com essa tonalidade laranja da carroceria que não está disponível regularmente. Então a gente tem aqui adesivos aqui tanto no capô quanto também nas laterais, interessante. Aqui no stand da Mopar a gente também encontra estribos laterais para Rampage, a grade do vidro traseiro, a Rambar, inclusive está presente aqui no conceito Hurricane, acompanhada aqui dessas iluminações de LED. Temos também as soleiras com iluminação em LED, o engate de reboque, bagageiro tubular, aqui mais detalhes das rodas, também dos frisos, para-barros aqui com a identificação Ram, pneus de uso misto. Olha só também estes outros artigos. Aqui, olha só, no stand de design da Ram, nós vemos algumas das ferramentas utilizadas pelos designers. A modelagem em clay e também alguns dos artigos que são utilizados para facilitar essa modelagem. E a gente tem aqui os bancos, né? Na verdade é um banco em clay, que é o do passageiro dianteiro, e um banco, digamos, real, né? Para a gente ter ali a base de comparação. Vejam que o painel também tem uma parte moldada em clay do lado direito e uma parte real aqui do lado esquerdo. É interessante que aqui a gente também tem alguns sketches da Rampage, né? Detalhes aqui como a visualização do quadro de instrumentos, o sketch aqui do interior da picape em si, né? Essa concepção artística, né? Da caçamba sendo utilizada. E a gente também tem aqui algumas das cores da picape, também alguns dos materiais e até mesmo alguns dos easter eggs que estão presentes nela. E aqui, olha só que legal, as estampagens dos bancos da versão Laramie, da versão Rebel e da versão RT. Vejam que tanto o Laramie quanto o Rebel tem o revestimento em couro 100%, e na RT a gente tem uma mescla de couro com suede, e inclusive com a identificação dessa versão. Aqui a gente também tem os materiais utilizados para forração da picape. Vejam aqui, né, capa da buzina e do airbag, apoio de braço, aqui a faixa de suede que tem na versão RT, também as faixas que estão nas portas, e aqui os logotipos Rebel, Laramie e Ram Turbo. Esse aqui é o Ram Turbo da Laramie e esse aqui é o das versões Rebel e RT. Olha só, também aqui nos computadores a gente vê um pouquinho dos sketches que foram feitos na época do desenvolvimento. E aqui o interessante é que tem um painel de Rampage que conta com uma emulação das informações que podem ser vistas aqui no quadro de instrumentos. Vejam que
tem aí os modos de visualização, tem até, olha só, essa emulação do conta-giros, do velocímetro funcionando, a alternância entre o modo esporte, o modo normal e vice-versa. Aqui temos também o aparelho multimídia, que inclusive, olha só, ele é praticamente totalmente funcional. Então aqui a gente tem acesso a GPS, a comandos de ar-condicionado, de mídia, o menu principal. Você pode ir adicionando aqui as informações ao seu gosto. Inclusive aqui você tem muita opção de personalização do menu principal. Pode também utilizar as funcionalidades do Apple CarPlay. Também pode conferir as configurações do veículo e também verificar os apps. Então aqui pode-se dizer é o painel dela, né? Inclusive, olha só, né? Tem aqui os revestimentos, né? De couro, macio ao toque, os botões aqui abaixo, bem interessante aí essa demonstração. Neste outro stand são sendo demonstradas as funcionalidades do RAM Connect. Ele é um aplicativo que você instala em seu celular e aí você tem acesso a várias informações, entre elas quilometragem do veículo, relatório de computador de bordo, entre outras coisas. E aqui nós temos um exemplar da Rampage Laramie, né, neste tom de azul, bem interessante, né, essa cor. Aqui nós temos estandes mais técnicos em que, olha só, temos um exemplar de testes da Rampage, inclusive até com essa lateral esquerda ainda camuflada. E aqui a gente tem vários dos componentes mecânicos. Estes aqui agrupados são os referentes à propulsão. Então a gente tem motor, temos para cá o câmbio, olha só, e aqui os componentes relacionados aí ao trem de força, né, que aí é justamente a passagem de torque para as rodas dianteiras e traseiras. Bem interessante ver aí a Rampage toda dissercada, né? Olha aí. O motor em si e aqui a carroceria, né? Inclusive, né, a poeira denuncia aqui que houve uma rodagem bem intensa nela. Olha só, aqui a gente tem ainda alguns dos componentes mecânicos, né, reservatórios ainda estão presentes aqui. Olha só, uma fita que envolve toda a carroceria. Aqui, olha só, o estado geral aqui da parte interna, já sem painel, sem o revestimento aqui no assoalho. Então assim, apesar da carroceria estar bem suja, aqui dentro, né, realmente praticamente não se nota, né, sujeira assim de modo geral. Olha só, a caçamba, por exemplo, já está realmente mais suja, né, já acumulou mais sujeira. E aqui a gente também vê que do lado direito houve alguns recortes na lataria, justamente para poder demonstrar aí a resistência em algumas partes aqui. Olha só, também a gente vê uma parte do conjunto de suspensão, que no caso é independente nas 4 rodas. MacPherson na dianteira, Multilink na traseira. Aqui a gente também analisa alguns dos componentes internos após o desmonte. Temos aqui filtros de cabine, filtros de combustível, de ar, né? Aqui o estado também de alguns componentes de suspensão, dos freios,
olha aqui, molas, amortecedores, pastilhas, discos. E aqui, olha só, estão expostos vários dos componentes internos da Rampage, incluindo forros de porta, painel, bancos, console, alguns componentes do teto ali em cima, alto-falantes. Bem interessante para realmente se analisar o estado geral dos componentes. Um detalhe bem interessante é que a gente vê aqui que a textura aqui é lisa, né? Ainda não era a textura definitiva do carro de produção em série. Aqui nós temos mais alguns componentes da Rampage dissecada. Então aqui desse lado ela ainda camuflada e aqui já com os adesivos retirados. Então a gente observa, né, inclusive olha só a cor da carroceria original, branca, né, o estado aqui, né, dos pneus, também das molduras após o desmonte da carroceria. Aqui nós temos alguns componentes, como por exemplo o mecanismo de direção, inclusive o volante ainda tem uma camuflagem parcial. Aqui o estado geral dos bancos, inclusive aqui a gente pode ver aqui o airbag lateral, né? Lembrando que todas as versões da Rampage têm 7 airbags. Aqui a gente também observa o estado do banco traseiro, né, que está aqui recortado para que a gente possa analisar a espuma. Aqui a gente vê as armações de ferro da estrutura dos bancos dianteiros. Aqui atrás a gente também vê o estado geral do protetor de caçamba da Rambox, que estava instalada neste veículo de teste. A Rambox está disponível como acessório Mopar. Temos aqui lanternas, o para-choque traseiro, né, também com aquela divisão aqui, né, da camuflagem. Então bem interessante que realmente a gente pode ver tudo isso bem de perto. Aqui nós temos mais uma estrutura da Rampage. Essa aqui é utilizada para poder mostrar a aplicação de aços de alta resistência, de ultra alta resistência. Então aqui as cores indicam justamente qual é o tipo de aço que é utilizado na Rampage. Então aqui, por exemplo, aqui na parte interior a gente nota a diferenciação entre aplicações de aços, né? Realmente bem interessante, né, poder ver aí a carroceria aqui toda exposta, né, inclusive não só exposta como também parcialmente recortada, né? A gente vê que houve o recorte justamente para que a gente pudesse, por exemplo, ver o capô, ver por dentro também do paralama, da porta, olha só, inclusive a barra lateral de proteção. Então, aqui nós também verificamos o conjunto de suspensão, o motor Hurricane 4, que é a grande novidade da Ram. E aqui nós temos mais um exemplar, aqui no caso só o assoalho e aqui a parte dianteira, né, onde a gente consegue ver o motor, né, o conjunto de suspensão, rodas, pneus também estão instalados aqui. Temos ainda uma visão geral aqui do assoalho, né? Inclusive aqui a gente tem alguns recortes, né, para que a gente possa, né, ver, por exemplo, o motor aqui de dentro. Interessante que aqui tem o volante, né, o volante de direção completo. Temos aqui esse banco do motorista, aqui assim podemos dizer, parcial. Aqui a gente também vê um pouquinho da suspensão traseira. Aqui, né, as caixas de roda traseiras também estão disponíveis aqui para a gente poder ver. Então, realmente muito legal a gente poder conferir de perto tudo isso, né?